Beleza? Luiz Cruz aqui, começando mais um estudo semanal do canal Moneymakers. E hoje é dia 15/8/2021. Vamos aí, mais um domingão aqui, fazendo nosso estudo semanal, começando aí bem a semana. Para quem está chegando aqui, eu peço para você, deixe seu like, se inscreva no canal, tá? E ative as notificações. Envie esse vídeo para os seus amigos, grupo de WhatsApp, quem gosta de mercado, que a gente vai fazer um panorama geral aí e tentar entender para onde esse mercado muito louco aí tem ido, vai, né, essa semana. Lembrando que o estudo semanal é um estudo com caráter técnico, tá? Então a gente vai dar ênfase aqui para os gráficos, não vamos falar de notícia, etc. A gente vai dar ênfase para os gráficos e tentar entender quais as probabilidades aí do mercado seguir ou não uma direção. Bom, lembrando que esse vídeo é educacional, tá? Os estudos apresentados aqui, eles têm caráter unicamente educacional. Não se trata de uma recomendação de compra ou venda de nenhum ativo que eu analisar aqui, tá bom? Operar em renda variável é uma atividade de risco, então opere com responsabilidade. Vamos lá. Bom, pessoal, vou tirar minha câmera aqui para não distrair vocês e vamos lá. Esse aqui é o gráfico do Ibovespa, tá? Gráfico semanal do Ibov. A gente sempre gosta de começar com ele, que ele é o carro aí, né? Na verdade, a locomotiva, quem vai puxar todos os outros vagões, né? Então a gente olha todos esses índices aqui, começando pelo Ibovespa. O semanal, galera, ele me deu um sinal bem ruim na semana passada, que foi a perda da mínima da semana retrasada, tá? Dessa barra branca. Por quê? Porque essa barra branca é o que a gente chama de barra branca ignorada. Então, quando o mercado está num movimento de queda, toda vez que ele perde a mínima de uma barra branca, ele tende a continuar a queda. Aqui, ó, rompeu o mínimo barra branca, continua a queda, tá? Porém, ele me deu um sinal positivo, tá? Depois, com o fechamento da semana. Qual foi? Notem aqui, nesse movimento, galera, que ele tinha essa barra branca aqui, tá? Ele tinha essa barra branca aqui. Qual que é o meu ponto, né? Pô, a barra branca tem bastante sombra inferior, ou seja, tem uma pressão compradora. Então, se o mercado perde essa mínima, atrapalha a gente, né? Estopa quem comprou e etc. E tende a derrubar mais o mercado. Beleza, só que aí o que a semana seguinte fez, pessoal? Ela perdeu a mínima, certo? Mas não conseguiu fechar abaixo, ela não teve uma pressão vendedora tão forte para fechar abaixo. E aí, na semana seguinte, foi uma semana de repique, foi uma semana que a gente teve uma retomada. Só que, galera, uma semana que chegou a estar subindo 3,5%, voltou o mercado lá para cima, tá? E aí, por alguns motivos, né, por uma pressão mais forte vendedora, o mercado voltou para baixo, tá? Então, presta atenção nisso, o mercado deixa uma barra branca, rompe para baixo, mas volta, né? Ele viola a mínima, mas fecha acima da mínima da barra anterior branca, tá? E aí depois tem uma semana de repique. E aí o que a gente vê agora, pessoal? A barra branca, tá? Uma mínima dessa barra branca, e aí essa semana o mercado rompe, né? Viola a mínima e volta para fechar acima. Isso daqui me sugere, né, se a gente pegar pelo padrão anterior, que a próxima semana pode sim ser uma semana de repique aqui, uma semana de alta, tá? Estou falando que vai ser, que é certeza, pode sair comprando amanhã na abertura? Não, pessoal, estou falando que tem sim a probabilidade. E aí, existe um outro ponto que também me chama a atenção. Quando eu olho o mercado no geral, né, vocês sabem que eu estou trabalhando com a retração pegando a partir deste fundo aqui, por conta de acreditar que isso aqui é uma onda 3 de um fractal menor, né? Para quem não sabe, eu estou entendendo isso aqui como onda 1, uma onda 2, e isso aqui uma onda 3, e agora nós estaremos fazendo uma onda 4 complexa, tá? Existe esse estudo aí, mais bem detalhado no meu Twitter. Se você não me segue no Twitter, vai no link aí da descrição, quando esse vídeo acabar, clica no link do Twitter, vai lá e me siga, e também já olha aí esse estudo que eu fiz sobre Elliott, né, e ondas de Elliott e Fibonacci aí, tá? Mas enfim, puxando essa retração que hoje eu estou trabalhando há algumas semanas, a gente vê que o mercado segurou em mais um nível importante. Além de ser a mínima da semana retrasada, é também a retração de 50%. E ele conseguiu fechar acima, me trazendo aí mais ainda força para a gente dizer que essa semana tem alta probabilidade de ser uma semana de alta, ok? E aí eu posso ir para o gráfico diário e comecei a entender um pouco melhor. Como eu disse, eu estou trabalhando com esse
essa retração aqui, acreditando que isso aqui foi uma onda 3 e nós estamos trabalhando com uma onda 4, ou seja, seria até normal o mercado corrigir até o nível de 61,8, tá? 118.700, seria normal, tá? Não estou dizendo que é o que vai acontecer, mas até ali é só uma correção, só uma onda 4, tá bom? É isso que eu estou querendo dizer. Mas aí, o que aconteceu no gráfico diário, tá? Nós tínhamos esse fundo bem definido aqui em cima da retração de 50%, nos 121 mil pontos, e o mercado veio testando ele algumas vezes, né? Testou uma, testou duas, testou três, tá? E aí, ali ele conseguiu ganhar força, né? E voltar a subir um pouco. Porém, afundou novamente, testou mais uma vez os 121 mil pontos, que era a retração, até que perdeu na quinta-feira. Com esse candle de quinta, pessoal, e aí olhando esse gráfico aqui com baita volume, a média de 200 logo ali, né? Nota que a gente está trabalhando dentro da Trap Zone, que é a média de 20 descendente, a média de 20 ascendente, o preço trabalhando entre elas, que é o que a gente chama de zona de armadilha, né? O Trap Zone. Você vê que o mercado fechou perdendo a mínima, perdendo aquela retração de 50% com muito volume. E aí, o meu ponto foi, pô, se perder a mínima desse candle, ele confirma que está perdendo a retração e a gente deve testar a retração de 61,8 e a média de 200, né? Eu fiquei bem preocupado com esse candle de quinta-feira. Só que aí, na sexta-feira, a gente teve um alívio, o mercado até violou a mínima de quinta, né, e conseguiu se recuperar, deixando aí um padrão até comprador, né, com uma sombra inferior grande, né, e um corpo que ficou branco, então o mercado conseguiu reverter sua queda para alta, teve um volume também acima da média, né, mostrando aí que existe compra nessa região, né? Os compradores ainda não jogaram a toalha, ainda não saíram estopando, que era o que eu acreditava se realmente perdesse os 121 mil pontos, tá? E aí eu começo a enxergar uma outra figura aí, tá? A gente está trabalhando em cima da retração da onda 3, tá? Os 50%. A gente está trabalhando em cima desse topinho anterior aqui, né? Que foi um topo relevante, né? A gente tem aqui contando como ondas, né? Onda 1, onda 2, 1 da onda 3, 2 da onda 3, 3 da onda 3, e aqui a gente estaria fazendo a 4, tá? Que é uma onda 4 complexa, porque a 2 não foi complexa. E, pessoal, tem esses posts bonitinho explicado no meu Twitter, não vou ficar chovendo no meu olhar, tá? Bom, o mercado conseguiu ficar acima, fechar acima de 121 mil pontos essa semana, superando o nível de 50%, e aí eu vejo um outro padrão aqui, né? Um padrão gráfico, que a gente conhece como cunha descendente. O que é uma cunha descendente, pessoal? É um padrão, tá? Onde o mercado tem uma linha de tendência de baixa, só que ele não faz uma linha paralela a ela ligando os fundos, né? Ela é uma linha que no limite, né, aqui embaixo, eles vão se encontrar e elas vão se cruzar. Então, eu vejo esse movimento do Ibovespa como uma cunha, e uma cunha descendente é um padrão altista. Então, se o mercado consegue romper essa cunha, a gente tem um movimento de retomada da alta, né, um padrão altista dentro, revertendo uma tendência de baixa, que não é uma tendência, na verdade é uma perna de baixo, a gente está numa tendência de alta, mas dentro de uma perna de baixo, uma tendência de alta, e se rompe essa cunha, a gente tem um movimento do mercado voltando a subir, ok? Então eu vejo isso daí como um ponto bem favorável, uma alta no mercado, uma cunha descendente, né, em cima de um nível de muito suporte, né, que é a retração de 50%. Então, esse movimento do mercado eu entendo como um movimento bem favorável aí. Obviamente, né, se a gente conseguir sustentar acima de 121 mil pontos, se perder a mínima de sexta, o ponto mais provável do mercado tentar novamente um fundo é o 118,5 ali, 118,650, que é a retração de 61,8. Além disso, a gente estava trabalhando com esse espelhamento aqui, e o mercado foi no alvo de 61,8, que estava ali em 121, tá? Também fica firme acima dele por enquanto. Eu não vou deixar essas projeções aqui de espelhamento a princípio, porque senão fica poluindo muito o gráfico. Vocês podem ver que o alvo de 61,8 e o alvo de 100% cravam, respectivamente, com a retração de 50 e o alvo de 61. Então, eu não preciso ter esses alvos aqui na tela a princípio, ok? Mas, basicamente, a gente tem sim uma região suscetível a fundo, né, candidata a fundo. Temos um padrão de reversão, e aí, quando eu vou olhar os indicadores, eu vejo o ABV
divergindo para alta, né? Nós temos aí fundos descendentes no preço, enquanto o ABV faz fundos da mesma altura, isso é uma divergência moderada, e a gente também tem no IFR a mesma coisa, né? Fundos descendentes no IFR aqui, né? Fundos descendentes no IFR, no preço, perdão, enquanto o IFR faz fundos da mesma altura aí. Então, a gente tem divergência moderada tanto no IFR quanto no OBV. O MACD não é diferente, a gente tem pelo histograma do MACD, tá, fundos ascendentes, enquanto o preço fez dois fundos aqui descendentes. Ok? Legal, pessoal. Então, essa é a minha visão para o Ibovespa. A gente está numa região candidata a fundo, uma possibilidade de fundo pelos indicadores e uma possibilidade de fundo pelo preço, tá bom? Que é essa cunha aí descendente. Bom, seguindo nossa vida, vamos dar uma olhada no índice financeiro. O índice financeiro fez uma correção aí essa semana acentuada, tá? De 3%. Testou a retração de 61,8, que é essa retração aqui, né? Nós vemos aí um movimento do mercado comum de testar nível de 61,8, né? Deixa eu colocar um gráfico limpo aqui, sem nenhum desenho, para vocês verem quão comum isso é, né? Se nós pegarmos aqui essa pernada pós-Covid e puxar o nível, as retrações, ela não foi no 61,8, quer ver? Ó, foi no 50% e conseguiu romper. Mas aí, quando a gente pega essa outra pernada de alta aqui, ó, e trabalhar com ela, você vê que o mercado segurou cravado no nível de 61,8, ó. Tá? Cravado no nível de 61,8. E aí, pessoal, a mesma coisa entra no agora, tá? A gente tem a retração de 61,8 servindo como um belo suporte aqui. Vamos voltar lá para o nosso layout, tá? Então, o mercado segurou nesse nível de 61,8, entrou uma possibilidade de compra aqui, tá? E os compradores mostraram, opa, ó, estamos aqui, tá bom? E aí, quando você vai para o gráfico diário, você vê esse belo candle aí, né? Um candle de reversão. Óbvio que candles não servem para reversão de tendência, tá? Mas é um candle mostrando que tem pressão compradora aqui, numa região que foi uma região de muita briga anteriormente, tá? E o melhor, né? Um candle que teve volume, tá? Um candle mostrando aí, opa, tem comprador aqui nessa região, estamos aqui, tá bom? Fala, né, de um candle desse com baita volume, a gente já mostra que, pô, os compradores entraram para valer no jogo, né, voltaram a brigar. Obviamente, se perder a mínima desse candle, a coisa fica feia, porque é a última defesa aí dos compradores, depois, teoricamente, né, só resta o fundo aqui embaixo, né, que é aquele fundo anterior ali de março, né, final de fevereiro. Bom, mais uma coisa que eu gostaria de comentar no gráfico semanal, que eu não comentei, é o estocástico, tá? Que ele está testando um nível importantíssimo de fundo. Vocês veem aqui que essa região tem sido fundo ultimamente, né? Então, o preço fez fundo aqui, o estocástico fez, o preço fez fundo aqui, o estocástico fez, o preço fez fundo aqui, o estocástico fez. Então, ali é uma região de baita suporte que a gente está de novo, tá? Testando. Então, temos muitíssima possibilidade do mercado retomar seu movimento de alta a partir daí, tá bom? Retomando o gráfico diário, né? Além da retração de 61,8, a gente estava trabalhando com essa projeção aqui, desse espelhamento, né? Deixa eu colocar aqui para vocês verem, pegando esse topo com esse fundo, projetando para baixo, alvo de 161,8, o mercado tentou violar na quinta, voltou na sexta, mais um motivo para a gente acreditar numa recuperação aqui do mercado, e eu vejo sim que há possibilidade de uma recuperação em V, tá bom? E além disso, mais um alvo, se a gente trabalhar com esse espelhamento aqui, ó, desse movimento para baixo, vocês vão ver que a gente cravou também um alvo ali, ó, pego daqui da máxima com esse fundo, projeto alvo de 61,8 aqui atingido, tá? Então o mercado cravou retração de 61,8, alvo de 61,8 do espelhamento mais curto e alvo de 161,8, né? Que são alvos de Fibonacci aí do espelhamento maior. Então a gente está numa região mega importante para fundo, lembrando, associando isso ao estocástico lá no gráfico semanal, que também está muito importante, tá bom? O IFR, quando eu olho aqui, segue divergindo, o preço fez fundos muito descendentes, IFR fazendo fundos da mesma altura, divergência moderada
ter alta, ok? Bom, seguindo, então, vamos lá para o índice de materiais básicos. A gente está trabalhando dentro de um triângulo simétrico no semanal. Temos fundos ascendentes e topos descendentes. Isso aqui é um triângulo simétrico. Enquanto o mercado não romper, a gente não tem aí nenhuma expectativa maior, tá? Dentro do gráfico diário, eu vejo algo interessante aqui, que é um triângulo descendente dentro dessa consolidação maior, que é o triângulo simétrico, certo? E se o mercado romper para cima, me chama aí a oportunidade de compra. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para o OBV, tá? Então, quando eu olho isso daqui, né? Deixa eu apagar os estudos desse layout para ficar mais limpo aqui. Quando eu olho esses fundos do mercado, a gente tem um fundo, outro fundo, outro fundo, e agora essa região, tá? O que acontece aqui, pessoal? O que acontece aqui é que a gente tem fundos da mesma altura, certo? Por isso que eu vejo como um triângulo descendente esse movimento, tá? E aí, quando eu tenho fundos da mesma altura que no preço, e aí eu vejo o OBV explodindo, pessoal. O OBV do índice de materiais básicos está nos mesmos níveis que ele estava no topo histórico aqui em cima. Isso me chama muito a atenção. Isso indica que tem mais comprador que vendedor. Os caras estão acumulando o setor. Temos sim grandes chances de ter uma acumulação no setor. E aí, quando eu digo que temos uma acumulação e eu olho um triângulo simétrico no semanal, eu vejo que isso aqui tem grandes possibilidades de ser uma cunha, perdão, uma flâmula, pessoal. A gente tem um movimento de alta, um movimento de triângulo simétrico e repete o movimento de alta. Essa é a minha expectativa. Quando eu olho esse triângulo descendente no gráfico diário, com aquele OBV ascendente, eu vejo que a gente tem grande chance de romper para cima e retomar o movimento de alta, certo? Quando eu vejo essa possibilidade de pivô de alta, e aquele OBV ascendente, eu vejo a chance desse pivô de alta que está armado ser ativado e a gente ter uma oportunidade de compra. Então, olhem com muita atenção o setor de materiais básicos, que ele pode dar grandes oportunidades. Ok? Legal. Vamos para o setor de consumo. O setor de consumo apanhou muito essa semana no começo dela, conseguiu voltar, né? Foi uma semana de alta volatilidade. Os compradores apareceram também por aqui e conseguiram fazer o preço fechar acima da retração de 61,8. Todo esse movimento de alta segurou um pouquinho. Tá bom? Bom, quando a gente olha as médias, né, ele está trabalhando abaixo da média de 20, ainda tem espaço para a média de 200, tá? Então, por enquanto, eu não tenho nenhum suporte aí por médias móveis, ok? Bom, quando eu olho o gráfico diário, isso daqui me chama atenção, tá? Além dele estar segurando no nível de 61,8 todo o movimento de alta, que é um nível mega importante, a gente tem outras coisinhas aqui. Nós temos o fundo anterior, que ele rompeu e voltou para cima, ou seja, isso foi uma violação do fundo anterior, tá? Essa violação com o rompimento do candle para cima, imediatamente após a violação, então ele violou na quarta, na quinta rompeu para cima, isso daqui me chama atenção porque pode ter sido uma trap, tá? Uma bear trap, uma armadilha de urso, tá? E a gente pode pensar assim que ele vai buscar esse rompimento para baixo, para cima, buscando ali em 5.245, fazendo um belo repique aí no setor. Além disso, né, nós temos como trabalhar com esse espelhamento aqui desse movimento para baixo, tá? Você vê que o mercado está trabalhando, brigando aí no alvo de 100%, e também desse movimento aqui para baixo, que ele também está brigando no alvo de 100% aqui, ok? Mas, além disso, onde que foi a mínima da semana? Pessoal, olha aqui, fundo, mercado explodiu. Onde que ele voltou? Exatamente nesses fundinhos anteriores. Então, isso me chama atenção, tem um suporte mega importante. Nós tivemos aí um volume ascendente, né? Quarta-feira foi um volume importante acima da média, mas quinta e sexta foram dois volumes muito fortes, tá? E aí eu consigo sim entender que esse mercado deve buscar aí um movimento de retomada, pelo menos para fazer um repique até as retrações dessa pernada de baixo, que estaria ali em 5.300, 5.370, 5.440, ok? Muita atenção também ao setor de consumo. Aliás, atenção ao mercado como um todo, porque até agora, todos que eu estou vendo aqui,
né, estão dando sinais de possível fundo, tá? Estão em cima de regiões candidatas a fundo, tá bom? Atenção ao mercado em geral, o setor de consumo por essas e outras aqui que eu comentei, desse suporte, retração, dois alvos importantes, tá bom? Dois alvos importantes, perdão. Isso me chama a atenção de um possível repique. Sinal de compra, galera, apenas aquela bear trap, né, armadilha de urso, que me chamou compra aqui para fazer um breve repique, mas um sinal confortável de compra, como foi feito aqui, né, que foi esse fundo duplo, que a gente narrou na época com vocês ao vivo, tá? Esse movimento de alta aqui, esse sinal de compra, eu ainda não tive, tá? Mas se o mercado para cá fizer um pivô de alta, é uma possibilidade, tá? Basta a gente agora ficar de olho. O setor de energia elétrica também segurou na retração de 50%, briga no fundo anterior, pelo gráfico semanal, tá bom? Mas aí eu quero mostrar para vocês esse estocástico, também o nível de fundo, tá? Preço fez fundo aqui, estocástico fez fundo aqui, preço fez fundo aqui, com o estocástico fazendo fundos também, e agora novamente estocástico na mesmíssima região no semanal, que me chama também a atenção. Pelo gráfico diário, além de ter, vamos lá. Pelo gráfico diário, tá? O mercado rompeu o nível de 50%, veio testar próximo do nível de 61,8%, não conseguiu, tá? Não conseguiu bater ali, mas se eu pegar esse movimento de alta e projetar para baixo, né, fazer um espelhamento, eu consigo ver aí que o mercado segurou bem no alto 100%, cravado milimetricamente, também trazendo uma região suscetível a fundo. Agora, o setor está dos mais bonitos para você talvez fazer um trade contra a tendência? Não. Por quê? Porque nele, né, passa uma linha de tendência de baixo, 1, 2, 3 toques, uma linha já confirmada que ela deve ser rompida antes da gente pensar em compra. Então, a gente precisa ver o mercado romper, fazer um pullback, e aí sim a gente pensa em compra, por mais que a região é importante, né? A gente estava no alto de 100%, junto com a retração de 61,8%, mas ainda não teve aquela oportunidade de compra, e eu acho que o setor é um pouco mais complicado agora, tá? Tanto o ABV quanto o IFR mostram divergência, tá? Nesse caso, a divergência forte de alta, né? Divergência moderada, porque o preço fez fundos descendentes, enquanto o ABV fez fundos ascendentes e não fundos da mesma altura, tá? Enquanto isso, o IFR já é uma divergência moderada, preço fazendo fundos descendentes, o IFR fazendo fundos da mesma altura, ok? Legal, vamos lá para o índice imobiliário. Setor imobiliário trabalhando em um nível de suporte, né? Desde que teve a crise do Covid, o mercado fez esse movimento de alta, depois ele começou a consolidar no semanal. A gente tem aí uma consolidação que já dura um ano, certo? E ele volta no nível de suporte. Qual que é a minha expectativa aqui? Dele testar resistência, assim como aqui ele foi, voltar para baixo, aqui também foi lá na resistência, voltou para o suporte. Dentro de uma consolidação, a gente acredita na consolidação, tá? Sempre o mercado tende a permanecer em uma tendência. Essa tendência é válida até ser revertida, um dos princípios de Dow, né, da teoria de Dow. Então, por enquanto, a gente está no nível de suporte, não tem sinal de fundo, mas assim como aqui, ó, a gente não tinha sinal de fundo, né? O mercado fez isso aqui do ano, depois fez fundo, tá bom? Bom, dito isso, nós também temos que afastar um pouco o gráfico e olhar para essa linha de tendência de alta. Começou lá em 2016. Você teve um toque, 2 toques, 3 toques. Opa, confirmado. O mercado caiu com a crise do Covid. Tá? Ameaçou romper ela, voltou para cima. Tentou romper de novo, voltou para cima. Testou ela mais uma vez aqui e agora testa ela mais uma vez, ameaçando rompê-la. Só que o que eu quero chamar atenção? Para uma mistura explosiva. Quando eu olho o estocástico junto com essa linha de tendência de alta, a coisa fica mais bonita, tá? Por quê? Porque eu tive esse primeiro fundo aqui e o estocástico lento nessa região aqui. E aí eu vim fazer mais 2 fundos nessa linha de tendência de alta com o estocástico lento na mesma região. Opa! E aí eu vim para o Covid fazer fundo ali, tentando romper essa linha de tendência de alta com o estocástico lento na mesma região. E aí aqui teve o estocástico lento nessa região, mas ainda não testou a linha de tendência de alta, tá? Então essa aqui eu vou desprezar. E aqui ele testou a linha de tendência de alta com o estocástico lento na mesma região. E agora, testa a linha de tendência de alta com o estocástico lento na mesma região, pessoal.
tem sim possibilidade de mercado fazer um fundo aqui, e sim possibilidade de mercado fazer isso. O setor imobiliário é um setor que vem sofrendo muito, pessoal, na Bolsa. E aí a gente está numa região mega importante para um fundo pelo gráfico semanal. Presta atenção nisso. Ah, é compra, bababá, bababá. Não, pessoal, só tem uma região importante para fundo. E aí, quando eu tenho uma região tão importante para fundo assim, qualquer sinal de fumaça é fogo, galera. Ou seja, qualquer sinal de compra é compra, tá? Por quê? Porque a gente está dentro de uma consolidação, que aqui é provavelmente o fundo, a gente está em cima de uma LTA de longuíssimo prazo e a gente tem um indicador mega importante num gráfico mega importante, que é o semanal, numa região importante para fundo. Então, sim, temos possibilidade de um puta fundo aqui, tá? Com perdão da palavra, tá bom? Oh, e aí eu vou olhar o gráfico diário, tá? Vou olhar o gráfico diário. Tem alguma coisa importante aqui? Não. Tem sinal de fundo? Não, não tem nada. A única coisa que eu consigo ver como suporte é pegar o alvo desse espelhamento aqui e entender que o mercado está no alvo de 100% atingido, tá? Pode sim trazer aí uma confluência para o mercado fazer um fundo importante, ok? Ainda não teve nada, não teve sinal, como eu falei. A gente precisa esperar um sinal. O que seria o sinal? Pessoal, um pivô de alta no gráfico diário. Se a gente está esperando um fundo no semanal, um pivô de alta no diário, é um, dois candles lá no semanal, tá? E pode trazer uma grande oportunidade. Então, repetindo, tem sinal de fundo? Não, não tem sinal de fundo. Igual aqui não tinha, ó. Aqui não tinha sinal de fundo, fez um fundo duplo e o mercado voltou lá para a resistência, tá? Então, é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Existem sinais e existem regiões. A gente está numa região importante para fundo, precisamos esperar o sinal. Ainda não tivemos o mesmo, tá? Bom, seguindo, vamos para o índice de small caps para finalizar. Ele entra na região entre os 61,8% e os 50%, que é essa região aqui, que é o que a gente chama de Bison, né? O mercado teve um movimento de alta, corrige até essa região, e por enquanto a gente tem que esperar o que vai acontecer, nenhum sinal de fundo aqui, nada. Mas assim como eu falei lá, né, no setor imobiliário, a gente está numa zona importante do estocástico aqui pelo gráfico semanal. Tá bom? Aliás, a maioria dos índices, se vocês forem olhar, que eu não comentei em todos, mas a maioria está em um nível importante do estocástico para fazer fundo e níveis importantes no preço. Bom, pelo gráfico diário, ele cravou o alvo de 100%. Se a gente pegar esse pivô de baixo aqui, ó, topo com fundo, cravou o alvo de 100% na mínima, tá? E pode sim fazer um repique, fazer um movimento corretivo, quem sabe até uma volta em V aqui desse movimento de queda, tá? Tem como eu saber isso? Não, não sou mãe de nada, preciso esperar um pivô, preciso esperar um sinal. Estou, novamente, numa região importante, preciso esperar um sinal forte aí que justifique uma operação com alvo longo, stop curto, e assim a gente vai vivendo, ok? Bom, IFR vai ser meu trigger, eu já falei isso para vocês no estudo semanal da semana passada, repito hoje, o IFR vai ser o meu trigger quando ele romper essa linha de tendência de baixo, quando ele romper essa linha de tendência de baixo, eu acredito que o mercado vá aqui no Small Caps andar. Beleza? E assim a gente termina a primeira parte do nosso estudo semanal. Agora a gente vai falar de algumas ações, vai falar do DI, né, nossa curva de juros, e também do dólar. Mas antes, só para comentar do índice de fundos imobiliários, teve todo esse movimento de queda, segurou no nível de 61,8 e teve um engolfo semana passada. Se romper a máxima de semana passada, a gente deve testar essa linha de tendência de baixa ali, ok? Lembrando que fundos imobiliários não são feitos para trade, são mais para investimento. Então, isso aqui é só um comentário para quem estava perguntando. Pô, os fundos imobiliários não vão parar de cair? Não, tá aí uma possibilidade de resposta. Vamos lá para as ações, comentar rapidamente das 4 principais. Bradesco, BBDC4, certo? Bradesco, pelo gráfico semanal, ele perdeu uma linha de tendência de alta. E assim como eu falei lá no índice imobiliário, a gente está numa região importantíssima do estocástico, tá? Onde ele bateu aqui, o preço fez fundos, né? Acompanha as setas verdes, tá? Então a gente tem uma região importante aqui que pode ser um fundo. Pelo gráfico diário, o que justificaria um fundo aí também é o espelhamento desse movimento de alta para baixo. Ele cravou 100% uma vez, cravou de novo e está trabalhando dentro desse canalzinho de baixo aqui, de curtíssimo prazo, tá? Que pode ser uma deriva
descendente, um padrão de alta. Isso precisamos para romper, o Bradesco ainda não tem compra, tá? Mas também não tem venda. Se ele conseguir perder os 23,15 com vontade, né, que realmente confirmar o rompimento, aí o próximo alvo é os 22,50 e quem sabe 21,40, alvos para baixo, tá, pessoal? Quando eu olho, aí eu vou olhar o Itaú, tá, YouTube 4, pelo gráfico semanal ele deixou um padrão mega importante, o Itaú trabalha ainda dentro de um canal de alta, ou seja, estamos em uma tendência de alta. Quando eu olho a média de 20, ainda está ascendente, tá? E aí eu quero dar um zoom para vocês, eu vou até ir no layout aqui sem nada, porque isso aqui é muito importante. A gente teve um candle, tá? Que tem essa máxima, que é o candle da semana retrasada, e tem essa mínima. E o candle da semana passada ficou dentro do candle anterior. Isso aqui é o que a gente chama de inside bar. E aí, pessoal, me chama a atenção o seguinte, tá? Isso aqui é o gráfico semanal. Se nós estamos com essa pernada de alta, o mercado corrigiu entre o nível de 50 e o nível de 61,8, que é o que a gente chama de buy zone, ou zona de compra. E o mercado dá sinais de retomada da alta dentro de, lembrando, um canal de alta que está passando por aqui. Pessoal, se eu vejo tudo isso, eu estou numa tendência de alta, eu tenho o mercado bateu numa buy zone, ele mostra tentativa de recomeçar um movimento de alta e eu vejo um padrão de continuidade chamado inside bar. O que eu, como trader, já penso? Se essa porcaria, né, com o modo de dizer, né, se esse papel rompe a máxima da semana passada, eu, né, e aqui não é recomendação novamente, eu, com a minha cabeça de trader, penso em comprar com alvo lá no topo e um stop aqui. E aí eu estou falando de uma operação que vai me dar um risco, tá? Uma operação que me daria um risco comprando essa máxima, um risco de 5,5% para um alvo de 9,5%. É um puta de um risco retorno interessante, né? Que me chama atenção sim para tentar comprar esse papel. Então, se ele romper a máxima de semana passada, eu estarei comprando com stop na mínima e alvo lá no topo anterior, no mínimo, tá? No mínimo nesse topinho anterior aqui, porque a gente está dentro de uma tendência de alta. Agora, como eu estou olhando esse canal de alta aqui, se eu fizer uma compra por aqui, eu até posso derrubar um pouquinho da minha mão, né, fazer uma parcial no topo anterior. Mas qual que seria meu alvo mesmo? Seria vir aqui na linha de retorno, tá? Então a gente tem aí uma mega possibilidade para o Itaú. Quando eu olho o gráfico diário, deixa eu apagar isso aqui. Quando eu olho o gráfico diário mais curtinho prazo, nós tivemos ele fazendo esse movimento, tá, de correção, fez um pivô de alta, veio na buy zone, ó, fez um candle de força, fez um movimento de virada da 20 e agora se romper esse topinho é compra, 31,50 abre compra por pivô de alta, virada da 20 e tudo mais aqui no Itaú. Média de 200 subindo, média de 20 subindo. Se romper o 31,50, alvos 33,30, 34,40 e 36,20. São os alvos para o Itaú se ele romper os 31,50, onde ele abriria a compra por pivô de alta. Tá? Petro 4. Movimento muito forte, gráfico semanal, depois de atingir essa linha de tendência de alta, ganha força, tá? O objetivo aí da Petro é voltar para o topo anterior, que foi aquele topo pré-caca, né, que a política fez, que é ir lá para os R$31 novamente. Quando eu olho o gráfico diário, né, eu tive esse movimento de queda, eu tive um fundo duplo aqui, e agora a minha expectativa é Petro nos 30 no curto prazo. Para quem não está lembrado, eu comentei de compra na Petro nessa região, comentei de compra na Petro nesse rompimento. Agora, por enquanto, quem entrou nessa entrada atrasada aqui, que seria o rompimento dessa máxima, quem entrou aqui com um risco de 2% para buscar aí 6,5%, 6%, tá, nos R$30, já não tem mais risco, né? Já não tem mais risco, porque o stop era aqui, tá? O stop já provavelmente está por aqui, ou até aqui, tá? Para quem gosta aí do trade raiz, belo swing trade aí para todo mundo. Então, no mínimo que entrou nessa operação aí tem um gain aí já de 2,5%, se não fez parcial, mas se fez parcial tem mais. Vale 3, tá? Vale pelo semanal, ela já me mostra que segue consolidada, totalmente lateral, nada a se fazer. Pelo gráfico diário, a mesmíssima coisa, tá?
dentro de uma consolidação, é interessante a gente buscar compra próximo do suporte, que seria aqui nessa região do 105,5, 106, tá? Ou então esperar romper um pullback, aí sim comprar. Por enquanto eu não vejo nada a se fazer na Vale. Beleza? Bom, vamos para o DI, para o dólar e para a última parte aí do nosso estudo semanal. Estamos olhando o DI futuro 2025, rompeu todos os alvos, tá? Eu estava trabalhando com esse pivôzinho, ele rompeu o alvo, o último alvo estava em 8836. Eu pude trabalhar com essa consolidação e projetá-la para cima, tá? E aí tem um alvo em 9551, que é o próximo alvo 161,8, tá? E existe também, você pode me perguntar, pô, Luiz, mas por que você não trabalha com esse espelhamento aqui embaixo? Ó? Deixa eu pegar aqui, ó, espelhamento aqui, porque ele já rompeu. Tá? Então eu posso trabalhar, na verdade, afastar um pouco mais o gráfico, pegar todo esse movimento de queda, trabalhar com essas retrações. 9748 seria a retração de 61,8. Beleza? Bom, pessoal, e para a gente encerrar por aqui, eu vou fazer aqui o estudo do dólar e a gente encerra por aqui hoje com o nosso estudo semanal. Vamos lá. O dólar pelo gráfico semanal está dentro de uma consolidação, certo? O dólar pelo gráfico semanal está dentro de uma consolidação. O mercado tem um nível importantíssimo de fundo, que eu já tinha comentado com vocês, e pensando em uma consolidação, assim como eu falei no setor imobiliário, a expectativa dele voltar lá para cima, tá? Infelizmente, 5,80 seria uma possibilidade. E aí eu olho para o gráfico diário para encontrar outros movimentos, né, que justifiquem aí talvez uma tomada de posição. E aí eu vejo o seguinte, nós estamos dentro de uma consolidação no gráfico diário também, com uma resistência bem definida aqui, com um suporte bem definido aqui, e esse movimento precisa ser rompido, ou para baixo ou para cima, para a gente tomar uma decisão, tá? E aí, para cima, quais são as resistências que eu tenho? Eu pego esse movimento de queda, que foi a última pernada de baixo, e trabalho com as retrações, vejam como ele respeitou a retração de 50% aqui, tá? E aqui, por enquanto ela vem sendo o teto. Se o mercado rompe 5,329 ali, a gente abre espaço para o 5,430. E além disso, eu posso pegar esse movimento de queda aqui, tá? E espelhar ele para cima, que aí daria os seguintes alvos. Ó, alvo de 61,8, 5,300, que é onde o mercado vem segurando, então ele tem essa faixa de resistência entre a retração de 50% e o alvo de 61,8, tá? E se romper 5,400, que é a próxima região, né? 5,400, que é o alvo de 100%, e retração de 61,8 em 5,430, tá ali em cima, tá? Então a gente tem essas duas regiões para quem está tomado em dólar aí. Eu só penso em voltar a vender dólar se ele perder a região dos 5,080, que seria o suporte aqui embaixo. Ok, pessoal? Bom, então é isso. Vamos encerrando o estudo semanal por aqui. Vejo vocês amanhã no Morning Call às 8h30 da manhã. Lembrando, se você não for inscrito, se inscreve. Por favor, se você assistiu o vídeo até aqui, lembre-se, deixe o seu like. Conheça minhas outras redes sociais, os links estão aí na descrição. Ok? E entrem no nosso grupo do Telegram gratuito. Vejo vocês amanhã. Um abraço, tamo junto e valeu!